Boa noite, ótima noite a todos. É sempre muito bom estar participando da comunidade. Bom, meu nome é Bruno Guiomar, né? Sou aqui de Itabirito, Minas Gerais. Há 8 anos a gente já está vivendo, né, no mundo da piscicultura, né? Sou junto com meu pai Alexandre, que também está participando aqui do bate-papo. Nós somos donos da Itapices Pescados aqui em Minas, né? Uma empresa familiar. A gente vem inovando aí no setor. Bom, a comunidade é uma ótima oportunidade aí de ampliar nossa rede de contatos, né? É muito válido porque hoje, se você quiser crescer sozinho, você consegue, mas quando você tem uma cooperação, uma rede de contato com várias pessoas do seu setor, com certeza você vai chegar muito mais longe, né? Compartilhar conhecimentos, receber conhecimentos, né? Aprender, porque ninguém sabe de tudo, a gente tem que estar sempre aprendendo. E no nosso mundo da piscicultura é isso. Piscicultura e aquicultura, né? A inovação todos os dias, né? Temos grandes nomes aqui do setor, principalmente do setor de tecnologia, né? O pessoal da Aquabit, né? Inovando naquela questão de suporte ao produtor. Essa é uma realidade que a gente não tinha. Deve ter o quê? Uns 2 anos, né? Que a gente tem trabalhado junto, né? Com a Aquabit. E hoje, tudo que a gente tem é mapeado, né? Todos os dados, entrou um grãozinho de ração ali, está mapeado, saiu um peixe, está mapeado. Então, assim, o produtor hoje, que não se atenta, né, às questões de inovação, compartilhamento, rede de contatos, ele já vai estar fora de mercado, né? E a comunidade, ela está sendo, assim, valiosa realmente, né, para todos nós, né, conhecer pessoas, realidades de todos os cantos do país aí, fazer amizades, fazer negócios, né, e assim, aproveitem o máximo da comunidade que com certeza vai agregar muito, como agrega muito aqui na nossa vida, mim e do meu pai, a gente tem feito amizade com muitas pessoas, troca de conhecimentos, aprendendo e compartilhando também conhecimentos. Então sejam bem-vindos a todos aí do grupo, tenham uma ótima noite, e hoje o bate-papo com a fera Daniela aí, que vai compartilhar grandes conhecimentos conosco aí. Valeu. Muito obrigada, Bruno. Estou super contente de fazer parte agora da comunidade. Para mim, assim, eu não conhecia e estou super surpresa da movimentação que vocês fazem. Olha, parabéns, e acho que a união vai fazer realmente a força. Eu fiquei 3 anos afastada do mercado aqua, eu trabalho no segmento desde 2003, mas eu fiquei um período afastada por questões pessoais, cuidando da minha família, e eu retornei o ano passado para a aquicultura. Então, eu fiquei assim, meio por fora do que estava acontecendo, e eu voltei para um mercado um pouco diferente, que eu trabalhava diretamente com piscicultura, em fazenda, aqui na região sudeste, e hoje eu atuo a nível Brasil, só que com um trabalho diferente, com matérias-primas e com aditivos. Agora nós estamos começando a voltar a atuar mais com o mercado direto em piscicultura, né? Então, meu nome é Daniela, eu sou zootecnista, fiz o mestrado aqui na Unesp em Jaboticabal, sou formada em Jaboticabal, fiz o mestrado na área de sanidade em piscicultura, por isso que eu estava até convidando o Bruno a participar do Embrapoa, mas eu trabalho nessa área de piscicultura desde 2003. E hoje eu trabalho com a Vidara, que nós trabalhamos com matérias-primas para fabricações de rações. E a Vidara é uma multinacional espanhola, e nós estamos há 30 anos aqui no Brasil, fornecendo principalmente para aves, suínos, ruminantes, pet, e desde o ano passado eu venho coordenando essa linha da divisão de aqua. Então, são camarões e peixes no Brasil todo. Agora, eu agradeço aí o convite da Dayana, do Bruno, para falar sobre estratégias nutricionais para a aquicultura, né? Então, o primeiro passo, quando a gente pensa em estratégias nutricionais para a aquicultura, é escolher o nosso peixe.
Porque quando a gente vai criar estratégia para peixes no geral, fica assim complicado, porque peixes, falar de uma tilápia, de um pirarucu, de um tambaqui, é totalmente diferente. Mas também, se você tratar de peixes para lazer, no geral, funciona. Mas pensando em foco em desempenho zootécnico, que você tem uma atividade principal e que quer aquilo rentável, então você precisa mirar no seu peixe e estudar a fundo para desenvolver uma estratégia nutricional. Porque, por exemplo, quando você pensa em um peixe carnívoro, a estrutura morfológica do sistema digestório dele é totalmente diferente. Um peixe carnívoro, ele é preparado para digerir mais proteína. Um peixe, a carpa, ela é mais preparada para digerir os amidos. E tem peixes herbívoros. Então, quando você mira e escolhe a sua estratégia, o seu animal, para fazer a estratégia nutricional, vai ficando mais fácil, porque você vai desenhando o seu alimento baseado na estrutura do seu peixe. Escolhida a espécie, você vai escolher a forma como você vai processar esse alimento. Por quê? O peixe, ele pode comer qualquer forma, até o milho azedo. Então, a ração para peixe, a primeira ração para peixe comercial, ela foi peletizada. Vocês veem aqui a seta ou não? Tá sim, Daniela. Sim, sim. Então tá bom. É que eu não vejo mais ninguém aqui, eu estou falando sozinha. Tá só a audiência, tá só aumentando, viu? Então, vocês vão me falando, pode interromper, que eu tô aqui, tô só olhando minha palestra, não tô vendo mais ninguém. Então, beleza. As primeiras rações comerciais, que foram lá na época de 90, foram peletizadas, que é o quê? Era mais fácil, e todo mundo usava ração de coelho para peixe, assim, a título de lazer, né? E conforme foi se usando, pegaram a ração de cachorro, que é extrusada, falou, não, para peixe é melhor. E os estudos já direcionaram para a ração extrusada, que ela é expandida, vai boiar, e tem vantagens como, pela temperatura e pelo cozimento com vapor, o ingrediente vai ficando mais disponível para ser absorvido pelo peixe. E tudo depende muito do seu objetivo. Então, a gente mira para uma espécie de peixe, mira para uma forma de processo, porque eu vou criar uma estratégia para produzir ração para o meu camarão aqui, que eu tenho uma peletizadora. Ok, então você já tem o objetivo do seu animal, você tem o objetivo da forma como você vai processar o seu alimento. Aqui eu coloquei uma foto, é uma ração de salmão lá do Chile, né? O importante é que o alimento seja ingerido e que ele mantenha mais as propriedades nutricionais para ser melhor digerido esse alimento. Aí, entrando já na combinação desse alimento, o que nós vamos trazer? Aí entra na parte polêmica, né? Que todo mundo vai falar, ai, meu Deus do céu, já vai começar com esse negócio de ração cheio de subproduto. Eu não gosto de ração comercial. Por isso que eu quero ter minha própria extrusora. Porque eu não quero aí, já está mostrando farinha de não sei o que de aves. Né? Gente, uma coisa que eu queria falar para vocês que, assim, quando a gente trabalha com produção animal, a gente tem que se unir e fortalecer os laços com as outras culturas. Não é porque a gente produz peixe que eu produzo peixe e não penso no resíduo que ele vai me dar. A gente produz tilápia, filé de tilápia, e o resto que fica? Não fica vísceras, cabeça, escama. A gente não pode simplesmente fechar os olhos e falar, Então, a gente precisa aproveitar os resíduos das outras culturas, os subprodutos das outras culturas, que é o que a gente faz muito bem. E o peixe tem uma grande vantagem. Ele consegue aproveitar muito dos subprodutos das outras culturas. E os subprodutos também, ao longo do tempo, eles melhoraram demais. Então, um exemplo é a farinha de sangue.
Lá nos anos 90, sei lá, 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, em 2003, a farinha de sangue era péssima. Era um sangue que ficava numa temperatura muitas horas no processo, então praticamente não tinha muita qualidade nutricional. Mas ao passar dos anos, com pesquisas, com modernidade, hoje a farinha de sangue, ela é o quê? Toda fracionada. Hoje você compra só o plasma, só a hemoglobina, com processos que preservem muito as propriedades desse produto. Então, é ruim utilizar subprodutos das outras atividades? Nem um pouco. Então, os principais produtos hoje que a gente utiliza na formulação de rações para aqua são farinha de carne e ossos, é muito usado. Farinha de vísceras de aves, muito utilizado. Agora, a farinha a hemoglobina hoje, né, de sangue, a farinha de sangue, fica aí esse, será que sim, será que não? Tem um pessoal que fala que não gosta. Tem muita propriedade e confere muitos aminoácidos de valor nutricional. É legal utilizar e se usa muito. A farinha de pena é o grande vilão, mas usando dentro das proporções. Não exagerar. Eu vou colocar 50%, que ninguém usa, mas colocando uma quantidade, ela confere as suas características nutricionais. Vamos usar, porque a gente precisa também, nós somos o maior produtor de aves do mundo, e, portanto, somos o maior produtor de farinha de subprodutos de aves também, que seja farinha de pena, farinha de vísceras de aves, então a gente deve aproveitar isso. Mas eu não quero, eu já parei de comprar ração comercial, porque eu não quero. Se você tem na sua região disponibilidade, faça a inclusão de uma parte, vai te ajudar no custo, não vai te prejudicar nutricionalmente, porque é tudo calculado dentro dos níveis e pensando na tua espécie, e isso vai te ajudar. Não, eu só quero colocar arroz, porque é muito bom, arroz, o formulador que eu conheci me disse que eu só posso usar arroz porque ele é rico, ele tem gordura, ele tem amido, só que eu estou no Ceará. Eu vou ficar trazendo de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que são as regiões produtoras, porque eu faço questão desse ingrediente? Não. Quando você faz a formulação, você tem que buscar os produtos mais próximos, para a gente não ficar pagando frete, que nem bobo, né? Então, isso é legal. Aqui, como no Brasil tem produção de aves no Brasil todo, produção de bovinos no Brasil todo, esses produtos têm disponíveis em quase todo o Brasil. Farinha de peixe é um outro ingrediente proteico importante, que no passado só se tinha farinha de peixe inteiro. Então, ela vinha com 45% de proteína, porque era de peixe com filé, com tudo, né? Hoje, se tem um novo produto, que é uma farinha de tilápia, que é resíduo do abatedouro de tilápia, que só faz o filé. Então, ela é mais parecida com uma farinha de vísceras do que uma farinha de tilápia, de peixe. Na hora de formular, também é importante pontuar se é a farinha de peixe ou se é a farinha de tilápia, de vísceras de tilápia, né? Então, dos produtos de origem animal, são esses. Origem vegetal, soja. Só que a gente tem que pensar, quando faz formulação, que a gente também compete com a alimentação humana, né? Por isso que também tem esse outro lado sustentável, não só de aproveitar os resíduos das outras culturas, também para a gente não tirar do nosso próprio consumo, né? Tudo bem, no Brasil a gente está aqui esbanjando esse monte de alimento, mas eu sou aquelas que ficam meio sustentável, natureba, mas eu acho que tudo a gente tem que pensar a longo prazo e manter em equilíbrio, aproveitar os resíduos, tudo que a gente consegue aproveitar para não jogar, para não perder, se consegue aproveitar em água, o de água vai para PET e assim por diante. Aí, dentro dos produtos de origem vegetal, a gente tem mais o algodão, que é legal também, o sorgo, né? Eu acho que tem bastante matéria-prima que, na hora de formular,
é sempre importante ver regionalizado. O carboidrato, o milho, o sorgo é carboidrato, né? Lipídio. Hoje também tem um produto novo, que é a farinha, o óleo de tilápia, também, que é resíduo do subproduto do mercado de tilápia, né? Que é muito usado, o emulsificante. E outra coisa que eu queria falar sobre os ingredientes, que hoje tem muitos aditivos, eu vou falar lá para frente. Quando a gente vai fazer a formulação, uma extrusada, principalmente, né? A preocupação é que a gente tem que produzir, tem que expandir, tem que gelatinar, porque senão afunda a ração, e a formulação é importante também fazer essa combinação, baseado no que vai expandir num ponto que a ração precisa boiar, não pode afundar, e a gente também não pode quebrar muito a ração, e também não pode produzir muito finos. Tem aditivos aglutinantes que fazem isso. E o fato de quebrar a ração, só vou jogar mais uma sementinha para a gente pensar lá no futuro, que tem rações que quebram e a gente acha que não é nada. Quando eu estive no Chile, eles cuidam muito da ração para ela preservar sempre lisa, não ficar áspera e muito menos quebrada. Porque quando o salmão ingere essa ração, se ela está quebrada e ela tem ponta, eles dizem que ela fere todo o trato digestório. E isso já começa um primeiro problema que pode desencadear outros, ou não. Mas, se a gente pode evitar, quebrar a ração é um problema? Às vezes a gente nem percebe, a tilápia pode ser mais rústica, ou isso também, se a gente puder cuidar na hora de ter uma estratégia nutricional para fabricar a ração, que ela não quebre muito, é ok. Mais um ponto para a gente pensar. Aí, pensando nesses ingredientes, na hora de formular, beleza, aí você fala, primeiro a gente acha que ração de peixe é ração de peixe, camarão, tudo camarão. E não é. Pensando no sistema digestório, tudo diferente. Agora vou colocar farinha de milho, soja, isso aí é padrão, não é possível que tenha diferenciação. Tá? Aí você vem aqui na tabela e fala assim, ó, o coeficiente de digestibilidade para um pacu é diferente de uma tilápia e é diferente de um pintado. Então, isso também deve ser levado em consideração. Tem os pesquisadores que trabalham específico com essa parte de digestibilidade, de nutrição, tem a tabela certinha para cada espécie. Então, vocês veem, para ter estratégia, para ser assertivo mesmo, a gente vai afunilando e estudando muito. Olha o exemplo aqui da farinha de sangue. A gente coloca, farinha de sangue é tudo igual. Para a tilápia, olha a digestibilidade, 50% da proteína. E olha para o pintado. Ele vai aproveitar? Então, tudo isso, só dando jogando mais curiosidades para a gente depois debater no nosso bate-papo, né? Que tem muitos ingredientes que são mais interessantes para algumas espécies, outras não. Para a tilápia, tem vários amidos aí que a gente já sabe que a tilápia não gosta muito. Então, na hora de formular, tem que pensar isso também. Aí, beleza, eu já escolhi, eu vou fazer ração extrusada na minha fábrica, olha que linda, maravilhosa, e eu vou fazer a formulação, baseado no quê? Primeiro, nos níveis do que a gente já conhece. Eu tenho que travar quanto de proteína, porque eu vou produzir ração para levino, ração para engorda, ração para juvenil, então eu vou colocando os níveis de amido e tal, coloco os ingredientes que eu tenho disponíveis na minha região, e ele vai pegar e formular dentro do melhor custo. Você vai travando o que você pode pôr de mais, de menos. Por exemplo, eu quero pôr o máximo de pena, ou eu quero pôr o mínimo, eu quero pôr um pouquinho, eu conversei com a Dani aquele dia, vou pôr um pouquinho de pena na minha fórmula para dar uma ajudada, para dizer, aí você trava em 3% de inclusão, já é uma quantidade que vai dar uma melhorada no teu custo, não vai pesar nutricionalmente, e você já vai estar dando uma aliviada, fazendo uma ação sustentável. E aí faz a formulação, chegamos no nosso alimento. Olha que bonito. Aí a hora que o peixe vê, ele fala assim, nossa, olha lá, uma picanha, não, um filé de tilápia.
é um camarão, um risoto de camarão, quando ele vê a nossa ração pronta. Então, pensando nas estratégias, nós já escolhemos o nosso peixe. Vamos ver que eu coloquei aqui o exemplo da tilápia. Escolhemos o nosso sistema de produção, porque você vai, conforme mais desafios ou menos, você vai fazer uma formulação mais agressiva ou mais conservadora, porque no sistema menos intensivo não tem tantos desafios, né? E aí você vai criar uma estratégia de manejo alimentar. Como eu fiquei super contente da Aquabite, né? Aquabite, que fala de ter um sistema de monitoramento, porque uma coisa é você pegar o melhor alimento, como eu disse lá, a hora que o peixe vê a nossa ração, ele fala, nossa, olha lá, chegou a nossa picanha, olha que delícia. E aí você pega e usa errado. Por isso que a estratégia de formulação, de fazer a combinação dos ingredientes, de produzir da melhor forma possível, ela está muito atrelada a você usar da forma correta. Que a gente mesmo vê a mesma dieta com vários resultados, só alterando e fazendo mudanças no manejo alimentar. E qual é o manejo, a estratégia de manejo alimentar? Escolher o tipo de ração para aquela fase e tamanho. Você pode, é engessado, toda ração para alevinos tem que ter tantos X de proteína, 45, 50, sei lá, o número que todo mundo coloca muita quantidade de proteína. Não é padrão. Você cria, por exemplo, ração inicial para tilápia em biofloco, a exigência em proteína é muito menor. Então, tudo depende do que você está procurando, o que você está mirando. Eu coloquei lá, tilápia, em sistema de tanque-rede, qual que é a ração para um juvenil? Eu posso dar uma 28% de 8 a 10 milímetros? E quantas vezes eu vou jogar ração por dia? Olha lá, onde entra a Aquabite aqui. Precisa monitorar, precisa controlar, precisa ter toda essa estratégia certinho desenhado para você não errar. Eu só vou dar uma vez por dia porque eu tenho um funcionário só. Não, eu também não trato, só trato de segunda a sexta, de sábado, não. Eu pago um funcionário para vir aqui todo dia, de segunda a segunda. Eu tenho viveiro escavado, eu só jogo num lugar. Será que vale a pena ter um alimentador automático? Gente, esse número de alimentações é muito importante. Distribuir ao longo do dia, e também tem as limitações, que eu coloquei aqui o clima. Então, vamos dizer, dou 3 pratos por dia, e agora esfriou, eu vou reduzindo. Pode reduzir até dia sim, dia não. Tem estratégias que você pula um dia quando a temperatura está muito baixa. E eu coloquei aquele noturno por conta de um experimento que eles fizeram na Unesp em Botucatu, usando o alimentador automático, alimentando 12 vezes ao dia, 24 e 48 vezes ao dia. Ou seja, ração com alimentador automático, claro, né? Soltando a ração a cada meia hora. E, por incrível que pareça, durante o verão, que a temperatura está mais ótima para o consumo, no verão, o peixe comeu à noite e teve um resultado melhor de conversão alimentar, comparando com um menor número de alimentações, e já no inverno, já piorou tudo, porque daí já não comia. Imagina no inverno e de noite ainda. Mas são estudos científicos, assim, que são legais, que trazem uma nova visão para a gente que está trabalhando com peixe a campo. Esse número de alimentações, a estação, é tudo importante, porque a gente pode acabar estragando a nossa picanha, né? Usando de forma errada. E o manejo sanitário é importante dentro da estratégia de manejo alimentar, por quê? Porque com essa intensificação, vou colocar tilápia no sistema de RAS. Com a intensificação da atividade, vem a intensificação também das possíveis enfermidades. E se a gente não criar uma estratégia, um manejo sanitário, a gente pode perder todo o nosso plantel. Então, é importante a gente
criar essa estratégia de manejo sanitário dentro de todo o manejo, a estratégia alimentar. Então, vamos falar de uma estratégia que eu acho, assim, muito legal e que tem sido mais frequente a campo, que o pessoal, todo mundo tem usado, e muitos que não usam é porque ainda não tiveram oportunidade de conhecer, e agora que vão ter a oportunidade, vão até falar, eu acho que eu vou colocar assim, porque é uma ferramenta importante que a gente pode fazer uso nas fazendas, sim. A gente pode colocar tanto na ração, quem tem fábrica de ração, né, porque eles todos são protegidos para aguentar a temperatura, extrusão no secador, e você pode também adicionar na sua fazenda, com produtos como CMC, óleo, ou até água, melaço, já vi o pessoal usando e que dá certo também. Ô, Dani, o Newton me mandou uma mensagem aqui no PV para a gente fazer uma pergunta sobre aditivos. Ele perguntou, eles que estavam na internet muito, por isso que mandou aqui. Ele perguntou se o aditivo no inverno ele traz um melhor resultado e se sim, se ele precisa parar de usar a ração, o aditivo na ração no verão. Então, tem vários aditivos. Então, eu vou falar aqui para os que existem, né? Nós vamos falar de todos um a um, mas tem aditivos que você pode usar no inverno, tem outros que você vai usar no verão, tudo depende do seu objetivo. É claro que os aditivos são via oral, se o peixe não come, aí fica complicado, né? Então, a gente pode até criar uma estratégia de fazer concentrado, baseado do que ele precisa ingerir e o quanto ele está comendo da dieta. Porque é igual quando se faz tratamento com remédio para peixe que não come. Aí fica assim, como que ele vai sarar se ele não come, né? Mas tem aditivos para inverno, tem aditivos para verão. Dentre os aditivos, eu separei assim, que tem aditivos que vão melhorar o resultado zootécnico e tem aditivos que vão melhorar a saúde. Por isso que tudo depende do que você quer. Você quer um aditivo que vai estimular o peixe a comer mais? O camarão que é muito mais chato para palatabilizantes e ele para o consumo. Se a ração não está bem legal, ele não come. Se não tem atrativo, ele não come. Eu esqueci até de comentar que o camarão tem ingredientes que você não consegue substituir. Se não tiver dentro da dieta, ele não come, ele é enjoado. Aí, vocês podem até me falar assim, então tá bom, Dani, você está me falando que você tem que adicionar aditivos na ração, ou seja, tudo que você falou, vamos pôr subprodutos, vamos pôr isso, que a ração é boa, que vai dar certo, porque nós temos a melhor ração, a nossa dieta é boa, e agora você está falando que tem que pôr todos os aditivos? Num sistema normal de produção, você pode trabalhar com a sua dieta normal. Agora, eu tenho a minha piscicultura, eu quero fazer a minha piscicultura ser melhor, eu estou colocando dentro do tanque-rede, para mim, 0,5 grama no ganho de peso diário, ou diminuir um pouco da conversão alimentar, para mim, é significativo. Uma semana a menos de redução no tempo de cultivo, para mim, vai fazer muita diferença. Você pode entrar com aditivo nutricional, que vai ser um aditivo para melhoria do desempenho. Eu tenho muito manejo, aqui no meu lugar, na minha região, é muito desafiador, porque a água é muito eutrofizada. Aí você pode entrar com aditivos para melhorar a saúde. Mas caso a gente não precisa do aditivo para produzir peixe, quando você tem os objetivos, você põe ou não. Aí eu vou falar dos aditivos só assim por cima de quais existem, senão vocês vão me matar, que era só 40 minutos, né? E a gente precisa ter tempo para depois fazer o nosso bate-papo, senão só eu vou falar, né? Eu quero ouvir vocês também. Dentre os aditivos zootécnicos, nós temos os que são digestivos e os que são equilibradores de flora. Por quê? Se eu estou adicionando algum produto para melhorar desempenho e melhorar resultado zootécnico da parte nutricional, eu tenho que conhecer certinho sobre o sistema digestório. Por quê?
Os aditivos digestivos, eles são adicionados para melhorar a capacidade de aproveitar os nutrientes, que são enzimas, fitase, que vão fazer o quê? Com que o peixe ou qualquer animal que vai ter esse aditivo consiga aproveitar melhor aquela dieta que nós formulamos e processamos. Esses são os digestivos. Para aqua, para peixe, a gente não trabalha muito, porque ainda se tem uma visão de que, eu não estou preocupado se vai aproveitar tanto, porque a gente acha que é só pensando no resíduo, mas não é dessa forma. Para viver escavado, a gente sabe que quanto mais a gente aproveita, menos você desperdiça nos resíduos e você preserva a qualidade da sua água. Então, tem algumas empresas, algumas pisciculturas que já vêm trabalhando com esses aditivos digestivos para melhorar o aproveitamento e diminuir as excretas do peixe, né, para ser menos poluente os resíduos. E os equilibradores de flora são probióticos, que já são mais conhecidos aí de vocês, prebióticos e os acidificantes, que são os ácidos orgânicos, que vão melhorar a capacidade de absorção, aumentar a velocidade, para aumentar a absorção dos nutrientes. Os probióticos, a diferença de probiótico e prebiótico é que probiótico já é a ingestão da bactéria. Ela vai estar protegida para aguentar tanto a extrusão, o secador, para conseguir passar também pelo estômago, que é ácido, e chegar lá no intestino. Então, esses são quando você compra e alimenta o seu peixe com probióticos, já come a bactéria, que vai chegar lá, a bactéria que vai atuar, são as mesmas que o peixe já tem no intestino. E o pré-biótico, você vai adicionar alimentos, ingredientes que vão favorecer as bactérias que estão lá dentro do seu peixe a proliferar e a melhorar a digestão. É meio complexo, daí a gente pode marcar um dia para falar só sobre isso também, viu, gente, desses aditivos. Pensando nessas estratégias, né, que você colocou, tanto na formulação, né, quanto nesses aditivos, como que, se você tem visto, ou como é que está essa questão de aditivo, ou próprio na formulação, pensando nos níveis de fósforo da ração, pensando em tanque-rede, uma vez que a ração, obviamente, tem que vir com nível de garantia, né? Então é o mínimo de fósforo que tem na ração, mas para o tanque-rede, principalmente para os cálculos de capacidade de suporte, que é quem determina, né? É pela ANA, mas se você tem um cultivo e você trabalha com uma menor quantidade de fósforo colocado, né? Você pode produzir mais na mesma área, né? Então você conseguiria melhorar, né, os seus índices de melhorar a absorção de fósforo ou diminuir a quantidade de fósforo dentro da ração. Tem alguém trabalhando? Como é que tem visto isso do fósforo? Pensando especificamente em tanque-rede. Entendi. Ó, eu não vi ainda como que tá o pessoal, se eles estão usando muito. Eu não tenho visto usar, não, viu? Para ser bem sincera. Eu acho que é uma coisa, uma demanda, às vezes, fica assim, parecendo que quem dita as regras são as fábricas, é quem tem a sua própria extrusora, e a gente que produz fica muito refém de comprar esse produto comercial Mas eu acho que... E aí, o que acontece aqui no Brasil? Não sei, pode ser que em outros lugares também. A obrigação vem de cima para baixo. Aí vem a ANA e fala assim, agora toda a ração vai ter que ter isso, coloca um monte de exigência, começa a cobrar e taxar, daí fica ruim. Mas se a gente que produz, que está comprando e está vendo, que ano a ano, eu tô há 20 anos vendo os sistemas que o pessoal coloca tanque-rede, e eu já vi várias bacias se acabarem, por conta exatamente disso, porque vai produzindo, aumenta o número de produtores, e ninguém cuida, ninguém está nem aí preocupado se está deixando muito resíduo ou não, acaba acabando com a bacia. Eu vi isso acontecer em Buritama, nem sei que ano que foi, era tudo ótimo, maravilhoso, todo mundo adorava produzir peixe lá em Buritama, que é no Rio Tietê, na região aqui do interior de São Paulo. De repente, lá deu 3 episódios de mortalidade
e acabou com a piscicultura com uma empresa. Aí, tirando essa empresa grande, que tinha 3 fazendas enormes, os que ficaram lá continuam produzindo, mas a água nunca mais foi a mesma. Aí eu vi outra região acontecer isso também, que foi eutrofizando. De verdade, eu não vejo ninguém usando nada muito disso, do que, porque não é obrigatório, ninguém cobra. A Ana mesmo fala, mas ela não tem ferramentas de mensurar, eu não sei, eu não estou vendo ninguém assim se movimentando muito para esses aditivos aí digestivos, não. E é uma coisa assim, que para aves eu já vejo muito mais desenvolvido, não pensando no ambiente, mas pensando no próprio animal, porque isso otimiza muito o resultado zootécnico. E aves é tudo mensurado, o ganho de peso diário, o GPD é muito mais... Aves, se você perder um pouquinho no dia, acabou o teu ciclo, quem tem integração, aquele pouquinho vai refletir lá no final e tudo mais. A questão do fósforo, que eu digo, não é nem tanto, eu não vejo também produtores, né, aqueles que eu conheço ou que eu atendo também não tem, mas muitos demandam alguma solução ou alguma saída, daí, tanto das fábricas ou de quem tem aditivos, para que melhore essa eficiência, né, para que nesse processo, né, daí macro, né, do reservatório, conseguir melhorar a capacidade de transporte não muda, né, ela seria a mesma, mas aí por unidade produtiva ele conseguiria produzir mais com aquela mesma outorga, porque a outorga que tem hoje é em fósforo dia, e aí eles convertem em produção. Então, se você conseguisse otimizar, né, e claro, provar, né, e mensurar, olha, eu com essa mesma quantidade de fósforo que eu tinha há 5 anos atrás, eu conseguiria produzir 1.000 toneladas a mais, 10%, que seja mais. Então, a minha pergunta fica se tem alguém trabalhando especificamente com isso, ou se você conhecia, para melhorar essa eficiência em tanque-rede, hein? De verdade, não. Mas a gente vai estudar e a gente vai se falar depois no grupo do WhatsApp. Prometo que eu vou dar uma procurada. Eu não vi, não. E olha que eu já fui um monte de fábrica. Mas quem sabe tem algum que não comentou. Vamos pensar positivo. Assim. Tá certo. João mandou aqui no grupo a pergunta. Ele disse que é para falar tudo direitinho, que depois ele vai ver o vídeo no UOL, tá? Ele perguntou se alguém que esteja abrindo uma fábrica de ração, se você daria assistência nesse sentido de abrir a fábrica, de como iniciar as formulações. Com certeza, com certeza. O que eu não souber, eu tenho uma equipe que me ajuda, porque, como eu disse para vocês, eu sou especialista na área de saúde, de sanidade em piscicultura, mas eu tenho trabalhado muito com as fábricas e eu ajudo ele a direcionar tudo que ele precisa. Show, vou passar um recado para ele, tá? Obrigada. E eu vou estar também no grupo agora que eu já faço parte da comunidade, né? Então, o que vocês precisarem, eu vou estar lá à disposição. Pode ligar no WhatsApp, meu telefone está sempre aí à disposição. Então, falando agora dos aditivos para a saúde, como eu agora vou falar um pouco do que eu gosto, que elas não gostam de peixe doente, não. Pensando na prevenção e de doenças, tem muitos aditivos que falam dessa parte. Mas a principal pergunta é, por que o peixe fica doente? Ah, mas eu não fiz nada, meu peixe está lá. Mas eu não fiz nada, só mudou, ficou frio. Então, a gente tem esses 5 fatores e que, basicamente, quando você tem pelo menos 3 desses fatores juntos, já fica suscetível a ter o aparecimento de alguma enfermidade, a estar mais sujeito a ter algum tipo de doença, vamos dizer assim. Primeiro fator, elevada densidade. Como eu disse para vocês, quando eu comecei em 2003, que doença que tinha? Eu já trabalhava com doença, mas tinha fungo, porque era muito pesca e pague, a gente tinha fungo, tinha protozoário, o peixe está cheio de monogênia, tricodina, quase não tinha. Mas conforme foi aumentando as densidades, começou a surgir os tanques-redes, que foi, sei lá, em 2005, começou a ter bastante tanque-rede, 2006, as grandes empresas, e aí todo mundo, viveiro escavado, todo mundo colocava assim, 2, 4 peixes por metro, agora nem sei que número que tá, que eu tenho até medo de falar, eles falam, você tá louca, estamos colocando muito a mais.
E de tanque rede também, já se colocou 300 quilos por metro cúbico. Essas densidades, e todo mundo quer produzir no limite do máximo da densidade possível, né? Então, esse fator número 1 já está sempre presente na nossa piscicultura, em qualquer piscicultura. O oxigênio, quando você tem no limite da densidade, você também sabe que está no limite da quantidade de oxigênio para dividir, compartilhar entre o número de peixes por metro, né? Então, você já tem baixo oxigênio. Mas eu posso pôr aerador, beleza. Esse fator pode ser mudado ou não. O meio eutrófico, cada dia mais, como a gente está falando aí dos aditivos para melhorar, reduzir a emissão de fósforo e de resíduos aí no meio, como não tem, o nosso meio, ano a ano, vai piorando, né? E a mudança de temperatura. Por isso que, normalmente, vem a mortalidade quando esfria ou quando esquenta. Por quê? Entra esse fator novo. E os danos à superfície é quando a gente faz o manuseio. Aí você já tem muito peixe, o oxigênio está baixo, você não ligou o aerador, sua água já está um pouquinho eutrófica, esfriou, e você vai passar rede ainda? Vai fazer manejo, vai fazer classificação, ou vai vacinar o peixe ainda com tudo isso? A doença já é certa. Então, eu só coloquei esse lembrete para a gente ver os fatores que contribuem para o aparecimento e surgimento das doenças. Se a gente pensar nesses fatores, falar, não vou mexer, não, vou diminuir um pouco a densidade, principalmente, assim, a mudança de temperatura, tem muito problema de tilápia quando esquenta. Então, se eu criar uma estratégia para, na hora que der o pico mais alto de temperatura, meus peixes ficarem com uma densidade um pouquinho menor, essa estratégia é boa, porque você não vai ter tanta densidade numa época de temperaturas muito altas e que o oxigênio com temperatura alta é mais baixo. Então, isso é uma estratégia. E pensando nos aditivos, nossa, gente, tem tantos que eu queria falar para vocês, tantos, mas eu vou falar só de um. Os aditivos para a melhoria da saúde, elas servem para quê? Um fator importante é potencializar e suportar a vacinação, porque a vacinação é muito manuseio. E quando a gente fala em vacinação, nós queremos fazer o quê? Produção de anticorpos específicos. Se você der só a vacina, você vai ter o aumento dos anticorpos, que são as células as unidades de defesa específicas para aquela doença. Com o uso dos aditivos, você pode potencializar, colocar células, por exemplo, macrófagos, para produzirem mais células de defesa específicas. E a parte de suportar o processo e manipulação da vacinação, por quê? Porque a vacinação é um momento super estressante. Você tira o peixe da água, você vacina, mete a agulha nele e coloca ainda o antígeno lá dentro dele. E depois volta. Normalmente o pessoal ainda classifica, né? Ainda fica separando por tamanho, sobe, desce, é muito estressante. Então, esses aditivos, para a melhoria da saúde, eles suportam e vão conferir o quê? Uma melhoria do status de saúde do peixe para conseguir suportar esse desafio, esse estresse da vacinação. E o principal que eu vejo hoje nos aditivos é a gente conseguir ter uma estratégia para reduzir o uso de medicamentos. Não estou dizendo para a gente não usar mais medicamento. Ai, Dani, você é muito radical, você é muito natureba, só quer ficar falando de coisa sustentável, usar esse monte de coisa, e depois você não quer que use antibiótico? Eu quero que use. Só que se a gente usar os aditivos e conseguir reduzir, é o que a gente precisa fazer. A FAO acabou de soltar agora uma nota preocupado com o uso indiscriminado. Você vê que não é nenhuma coisa só do Brasil. A aquicultura usa muito, vai na água e a gente está criando bactérias resistentes e a gente consome. E a gente precisa criar estratégias para reduzir esse uso indiscriminado de antibióticos. Então, é nesse sentido que eu queria falar só de um aditivo, que eu acho que é hoje super importante a gente conseguir reduzir esse uso de antibióticos, porque todo mundo usa preventivamente. E a gente precisa deixar para usar o medicamento na hora que é curativo. Não é porque esfriou que você vai ficar tomando remédio para... eu sempre tenho dor de garganta, dor de ouvido, já vou tomar antibiótico. Não, a gente fica doente para usar. E usa, funciona. Por quê? Você não sai tomando preventivamente. Você usa
um monte de xarope da avó, sei lá, um monte de recomendações para depois deixar o antibiótico para na hora que precisa. O antibiótico é importante. Então, tem um aditivo que eu acho que ele tem, acho que deve ter vários, mas você trabalhar com aditivos que vão resolver, que tem ação antimicrobiana, é o que funciona hoje. O produto que eu queria falar para vocês chama Garlicon. Ele é um composto organosulfurado e ele é extraído de alho e cebola. E a gente que trabalha com aqua, meu vizinho, todo mundo já usou um pouquinho de alho misturado na ração, ou já comprou aquela ração que tem cheiro de alho, e eles realmente funcionam no tratamento, na prevenção de bactérias e como sistema imunomodulador. Ele vai atuar como? Depende da dose. Em doses mais baixas, ele vai funcionar como um imunomodulador, ajudando na produção daquelas células de defesa inespecíficas que vão combater qualquer tipo de doença. Vão o quê? Modular o sistema de saúde, o sistema de defesa do peixe. Inespecífico, para tudo, em dose baixa. É um produto natural que você não tem contraindicação, pode usar contínuo. Como citiostático, para aves, a gente tem muito cocicídio e tal. Para peixe, nós temos monogênia, todos aqueles protozoários que ficam lá, incomodando, que estão lá. Então, numa dosinha um pouco maior, você consegue ter um equilíbrio desses patógenos que estão ali. E numa dose alta, você consegue ter ação antimicrobiana. Você fala, nossa, Dani, será que funciona mesmo? Eu não sei, não tenho muita certeza. Eu também fiquei em dúvida. E o que eu fiz? Peguei uma amostra do produto e fui fazer o teste de MIC, que é avaliação da concentração mínima inibitória do crescimento de bactérias. Peguei as bactérias patogênicas, que são as que tem aí em tilápia, principalmente, né? Streptococcus, aeromonas, e coloquei para ver se esse produto realmente mata. Então, aqui, ó, tem o resultado do MIC. E eu comparei ainda com os antibióticos comumente utilizados aí no mercado. Então, aqui em cima, ó, é uma placa de lactococcus. Então, aqui em branquinho, não sei se dá para vocês verem, é onde teve o crescimento bacteriano. Aqui é o disco com o Garlicon, mostrando o halo de inibição, e aqui é o disco com oxitociclina, florfenicol e enrofloxacina. Comparei com os principais antibióticos comumente utilizados aí na aquicultura. Então, dá para ver que ele inibiu o crescimento, assim como o crescimento com as outras bactérias, ou com os outros antibióticos. Matou a bactéria igual aos antibióticos. E aqui mostrando que o produto é o Garlicon, né, é o produto nosso comercial, ele teve ação para Streptococcus, Francisella e o Lactococcus, que é esse aqui da foto do exemplo. Agora eu queria só mostrar aqui um vídeo para vocês. Depois que a gente escolheu o nosso peixe, criou nossa estratégia, já fizemos a nossa ração dentro do meu sistema de produção que eu tenho, seja peletizado, extrusado, já fiz todo aquele estudo de digestibilidade, as matérias-primas que eu tenho disponíveis lá no mercado, coloquei aditivo ou não, vim aqui e alimentei. Nesse caso aqui, o exemplo é alimentando truta lá do Chile, e aí vamos supor que a espécie de peixe determinado que nós chegamos, ó lá, confere, todo mundo está comendo, chegando no nosso prato final, o nosso produto final, que é a nossa proteína, o nosso alimento. Então, agradeço aí a paciência de vocês, a pessoa fala muito, né? E obrigada aí pela participação, obrigada por participar agora da nossa comunidade, já me sinto dona também, participante da comunidade. Então, aí meus contatos, viu? Se bem que vocês já têm, ó, meu celular que já está no WhatsApp. Daniela, perfeito. Parabéns pela apresentação. Esse é um assunto um tema que para nós, para todos envolvidos nessa área, né, de extrema importância. Nós mesmos aqui, há um tempo atrás, tivemos problemas com a tricordina, então, assim, e algumas outras também. Então, sanidade animal, nutrição, a gente tem que estar bem engajado nesse tema, e parabéns pela apresentação. Vou passar a palavra agora para o Ailton, para fazer as considerações aí. Dani, eu estou aqui que não me aguento de felicidade em ver a tua explanação, a tua apresentação a nível de conteúdo, a nível de conhecimento, e a participação do pessoal com relação
ao dia a dia, o Giroto aí, a questão da preocupação com tanques e redes. Cara, isso é a construção, entende? E isso é o que motiva a gente a fazer, a buscar Bruno aí, Giroto e vários outros que estão conosco nessa jornada aí da comunidade, a estar sempre levando esse tipo de conteúdo e trocando experiências de vivências para sempre buscar fazer o melhor, tá? De coração, te agradeço mesmo, foi um achado da gente te achar com esse conteúdo aí, e tenho certeza que logo, logo você vai estar falando novamente com a gente, explanando coisas mais detalhadas, de repente, especificamente sobre os aditivos. O objetivo é tanto ajudar, como também gerar negócio para todo mundo, tá bom? É isso aí, obrigada, viu? Contem comigo, o que precisar, vamos fazer esse estudo aí dos aditivos para melhoria do tanque rede. Vamos fazer um estudo lá no Itapices também. Claro, com certeza. Depois eu vou mandar o Instagram da Itapices para a Daniela, para ela ver os produtos que vocês vendem. Isso, ainda mais que é um sistema, né, de super confinamento, né, sistema RAS, então, assim, deu uma brechinha, alguma doença já contamina tudo, então, as estratégias de sanidade, de nutrição, deixar o peixe forte, desde da levinagem, é extremamente importante. E principalmente, Bruno, que não dá para ficar usando antibiótico, porque você acaba também com o seu... Exatamente. sistema. Então, é legal o uso desses aditivos, porque eles são naturais, e ele não é nem absorvido. Pode ter gente que pergunta assim, será que vai ficar com gosto de alho e cebola ao filé? Mas ele não é absorvido, ele vai matar a bactéria lá no sistema digestório. Eu iria adorar, viu, o sabor já do alho e da cebola no filé. Eu tempero tudo com alho e cebola. Falta o limão, né? E a pimenta? Ai, meu Deus. E a pimenta. Pior que pimenta já tem um aditivo com pimenta também, viu? Principalmente nessa época de frio, né? Igual aqui em Minas, a gente tem uma temporada de frio que é bem rigorosa. Então, assim, entrar com o animal fortalecido, né, utilizando os aditivos aí mais natural, né, pode ser realmente um ganho, né, porque a gente perde muito peixe nessa época, né, para nossa região que é fria demais, a tilápia com grandes oscilações de temperatura, ela sofre muito, né, então, assim, é muito válido realmente estar com essa nutrição fortificada, além da ração, né, não só a ração, mas usando ali aditivos naturais para fazer essa suplementação, né, digamos assim. O que eu falo assim, hoje a tilápia, pelo menos uma vez, se não forem 2 vezes na vida, ela vai comer antibiótico, preventivamente. E se a gente consegue substituir uma aplicação por um produto natural e que isso vai te fortalecer no uso quando você precisa, já é sensacional. E é o que a gente tem colocado e tem visto isso no mercado. Eu tenho testes que estão indo lá no Nordeste e está dando muito certo. Substitui no recebimento do alevino, no manejo da vacinação, e naquele peixe gordo que você começa a ter uma mortalidade que parece que já vai ser progressivo, você pode usar, porque ele não tem carência. E o antibiótico, na época da venda, é que ninguém mede se tem ou não tem, mas a gente que produz tem que ter. Usando antibiótico. Você tem que ter essa consciência que você não está. O que você não quer para você não faz para os outros. Então, usar antibiótico pré-venda, pré-abate, e pois já natural você não tem esse problema. E ele segura, porque nós conseguimos substituir o uso de antibiótico, tanto no peixe gordo quanto em alevino, no recebimento. Funciona super bem. Aqui no nosso sistema, né, nós vamos fazer 9 anos, a gente ainda não precisou de ter assim, o uso mesmo de antibióticos, né, por fato do sistema ser fechado, né, então assim, a incidência de doenças e tudo mais, a gente conseguiu controlar isso bem, né. Foi bem recente que a gente teve um ataque de tricordina, que veio já do fornecedor, mas fora isso, né, o uso de antibióticos a gente quase não utiliza. E quando utiliza, né,
quando for utilizar, sabendo que tem esses naturais, é um ganho muito grande, né? É isso mesmo. Perfeito, Bruno. Dani, mais uma vez, brigadão, cara. Tamo junto aí. Vamos que Obrigada. vamos. Isso aí, gente. Tchau, pessoal. Boa noite para todos. Obrigado, obrigado, Tchau, Dani. Pessoal da Aquabit. Obrigada, Boa noite Dani. a Foi todos. maravilhoso. A Obrigado. Natália trabalha comigo lá no Nordeste, ela tá lá em Natal, né? Olha aí. Isso aí. Lá em Natal, eu vi o Tiberi, que trabalha lá em Goiás, trabalha comigo, o pessoal que eu convidei participou. Legal, obrigada pelo prestígio. É isso aí. Para divulgar para os colegas. Beleza, Eu não Natália. sou da área de peixe, sou da área de aves, mas tudo é conhecimento e a gente sabe que em um canto e em outro tem pessoal da aquacultura. E aí, se a gente puder passar também essas informações e passar o contato da Dani, é bom. Beleza. Unindo os conhecimentos, né? Valeu, pessoal. Parar Tchau, aqui. pessoal. Até mais, gente. Valeu, Boa noite. Tchau, boa Tchau. noite.